Travar contato com a mensagem do Evangelho em nossas vidas é o mesmo que construirmos ou iniciarmos a construção de uma amizade com Jesus. Porque ao estudarmos o Evangelho, outra coisa não estamos fazendo senão criarmos e consolidarmos uma amizade com o Mestre, uma intimidade com Jesus. Algo que vai se aprofundando com o tempo e que vai sensivelmente nos transformando. É como se, ao contato com Jesus, lembrando da simbologia daquele acontecimento com Paulo, escamas fossem sendo removidas de nossos olhos, de nossa percepção espiritual. A vida que antes nos parecia, às vezes, tão sombria, tão nebulosa, horizontes não tão animadores, ao toque do Evangelho, como que nossa visão, nosso olhar vai se abrindo, horizontes vão se mostrando, a vida vai se desvelando para nós, em perspectivas de beleza, de esperança antes desconhecidas. Jesus vai produzindo em nosso íntimo uma tal transformação de valores, de propósitos, de ideais, que praticamente, ao olharmos para trás, chegamos a não nos reconhecer. E é assim que tem que ser, afinal de contas, aqui estamos para fazer de nós mesmos um novo ser, a cada dia, a cada mês, a cada ano, à luz do Evangelho de Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo chega a dizer: quem está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura deverá ser a cada dia, a cada ano, a cada tempo, a cada período, refletindo cada vez mais a luz do Divino Mestre. Porque essa, em síntese ou em essência, é a grande finalidade de todo ser. Sendo Jesus o modelo que nos foi dado, é também a meta que nos está proposta. E por isso Paulo diz, no Evangelho, a nossa grande tarefa é revestirmos-nos de Cristo. Paulo usa essa expressão, revestivos de Jesus. Isto é preciso aprendamos a viver de tal modo que aqueles que conosco convivem possam algo ver de Jesus em nossas vidas. Um traço do Mestre, uma lembrança dele. Vivemos de tal modo que depois, mais tarde, como diz Emmanuel, ao se lembrarem de nós, possam os corações o fazerem como quem abençoa a presença da fonte e agradece a passagem da luz. Diz Emmanuel, viva de tal forma que mais tarde, ao se lembrarem de ti, o façam como quem agradece a presença de uma fonte e abençoa a passagem da luz. Esta é a proposta. Que desde o primeiro momento em que o Evangelho de fato nos tocou, se nos apresenta. Mas há o processo. Há essa construção que não é abrupta, é diária. Pede-nos perseverança, pede-nos continuidade. Diz o Mestre no Evangelho, aquele que tem, mais ainda lhe será dado. Parece até injusta essa frase, numa interpretação literal, quem mais tem, mais ainda será dado. É porque Jesus não fala de valores materiais. Fala Jesus de valores do Espírito. E só aqueles que têm tido paciência, perseverança, humildade, só estes é que vão acessando os tesouros da vida, os valores eternos que não mais nos serão tirados. Tudo mais há de passar, exceto o que foi construído com o auxílio do tempo e na presença do amor. Na base ou nas bases da humildade. Então, o que nós vamos aprendendo. E é esse o processo em que estamos inseridos e no qual precisamos estar atentos, vigilantes, dedicados, a fim de que, de fato, a luz recebida do Cristo se consolide em nós na forma de uma luz a ser refletida para o mundo. Porque a grande tarefa de todo cristão, de todo discípulo de Jesus, é ser no mundo, em algum grau, em algum nível, um reflexo do Mestre. Tanto quanto já nos seja possível. Só que
há um processo a ser construído, há uma jornada a ser vivenciada, porque, lembrando-nos de Paulo, que é esse grande exemplo de transformação, poderíamos também nos recordar de Maria Madalena, no conceito de Emmanuel, os dois, talvez, maiores exemplos de transformação no Evangelho. Ele tem uma mensagem, inclusive, muito bela, no capítulo 92 do livro Caminho, Verdade e Vida, em que fala de Madalena e fala de Paulo, falando da transformação de ambos e definindo o Evangelho como sendo o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. O Evangelho é o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. Madalena, que tropeçou, Paulo, que tropeçou, ambos tropeçaram, nós todos, de certo modo, trazemos os nossos deslizes do pretérito, mas todos somos chamados a fazer parte desse código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. Só que foi uma jornada por eles percorrida. E lembrando o exemplo de Paulo, Emmanuel, ao escrever o livro Paulo Estevão, ao falar da transformação do apóstolo, ali na segunda parte da obra, né, quando ele se converte, logo ao final da primeira parte, então ele inicia a jornada de construção de si mesmo, de construção do apóstolo que hoje tanto admiramos. E em determinado momento, Emmanuel dirá assim, que os sentimentos nobres, ou os grandes sentimentos, nunca povoam a alma de uma só vez, em sua beleza integral. Ele diz, somos comparáveis a um vaso ainda cheio de vinagre, que precisa ser esvaziado pouco a pouco. Eu preciso receber a água lustral, a água pura do Evangelho aos poucos, para que um dia não mais exista nenhum traço de vinagre no recipiente de nosso coração. Mas essa povoação, esse preencher do nosso mundo íntimo, do recipiente que é o nosso coração, dos grandes sentimentos, não se dá de uma vez. É preciso passar por esse processo gradual de esvaziamento interno, de abandono de antigos valores, antigas posturas, antigos hábitos que temos cultivado milenarmente, para que abramos espaço internamente para algo de fato novo. E sem um compromisso a longo prazo e de transformação integral, o Evangelho para nós seguirá sendo muitas vezes ainda um conjunto de promessas superficiais de nossa parte, se não o entendemos como um convite mais profundo e de uma proposta, um projeto a mais longo prazo. Porque até aqui, muitas vezes, temos nos portado, como Jesus diz no Evangelho, como aqueles que querem pôr remendo de pano novo em veste velho, ou vinho novo em odres velhos. Queremos mudar uma coisinha sem abrir mão de uma série de outras coisas. Queremos renovar uma coisa ali, mas fechar os olhos para determinados vícios ou posturas dos quais ainda não queremos abrir mão. Mas enquanto não vibrar em nosso coração o anseio de mudança inteira, integral, o que é muito diferente de esperar a perfeição em um dia, em uma encarnação, não é essa a ideia, é uma jornada, mas é preciso que exista o compromisso. É preciso que exista o anseio de comprometermos como um todo, como ser integral que somos, com a proposta de Jesus. Aí estaremos agindo de maneira diferente, e não mais buscando apenas remendar um pano novo as vestes velhas. Porque, como diz o mestre, perde-se o pano novo e perde-se a veste velha. Perde-se o odre velho, perde-se o vinho novo. Então, é um processo que se inicia, que tem uma fagulha inicial e que depois vai criando toda uma revolução interna no ser que ele precisará administrar. E poucos puderam descrever tão bem esse processo íntimo como o próprio apóstolo Paulo. Emmanuel contribui muito para a nossa edificação por meio dessa obra magistral que é o livro Paulo Estevão. É mesmo uma jornada em todos os sentidos. Acompanhamos a viagem, ou as viagens de Paulo, mundo afora, quando ele percorria ali a Galácia, Éfeso, Troade, Filipos, Roma, Espanha, enfim, a gente sente-se, nos sentimos, melhor dizendo, caminhando com ele, espargindo as sementes da Boa Nova, um esforço hercúleo que esse coração fez pelo Mestre.
Mais de 10 mil quilômetros percorridos a pé, naufrágios, tantas vezes levando em suas costas as chibatadas, preso, apedrejado, tudo por amor ao Mestre, tudo em gratidão pelo que havia recebido. Mas essas não são as principais jornadas dele, descritas no livro de Paulo Estevam. A principal jornada, a principal viagem de Paulo é aquela interna. Como um dia ele ouviu do seu antigo mestre, Gamaliel, aquele que havia sido seu professor e que também se converteu ao Evangelho, quando Saulo, ainda se chamava Saulo à época, se converte, ele busca Gamaliel. Gamaliel diz assim para ele: adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir um novo país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Um país a desbravar, um país a descobrir. Porque poderemos viajar pelo mundo inteiro buscando os mais belos paraísos da terra. Não haveremos de encontrar a verdadeira e mais profunda felicidade, encantamento, enquanto não houvermos viajado por esse país. Podemos estar no mais belo paraíso exterior, internamente, se estivermos em conflito, internamente, se não nos conhecemos, estaremos desalentados, estaremos ainda distanciados do efetivo paraíso que nos cabe conquistar, descobrir. Então, assim ele entendeu o que era a jornada do Evangelho. Ele iniciaria as viagens, as fez, levou a mensagem, mas ele também, a partir do momento em que encontra aquela luz no caminho de Damasco, inicia a mais importante de todas as viagens, que cada um de nós terá de trilhar também. Já estamos, de certo modo, trilhando. Estamos aí a descobrir paisagens desconhecidas dentro de nós, recantos não tão belos, mas que podem ser transformados, que podem e devem ser iluminados. Essa é a nossa meta aqui, ampararmos uns aos outros para que juntos possamos avançar, cada um lidando consigo, cada um descobrindo a si mesmo, mas todos juntos em direção a esse reino que um dia veremos de alcançar e sobre o qual Jesus nos falou com tanto amor e com tanta esperança. E Paulo, em suas cartas, até para nos auxiliar, fez questão de compartilhar um pouco dessas suas lutas internas, para que víssemos que não é um processo mágico, que não há privilégios ou privilegiados. Deus a todos ampara, conforme as necessidades de cada espírito. Deus ama todos da mesma maneira, confere, no entanto, a cada um as experiências de que necessita para a sua evolução e para o seu amadurecimento. Então, ao olharmos para a vida dos apóstolos, ao olharmos para a vida de uma Maria Madalena, de um apóstolo Paulo, de um Simão Pedro, é preciso vejamos eles não somente no ponto final, quando estiveram lá glorificados pelo testemunho, pela entrega, pelo sacrifício integral. É preciso que os vejamos no processo. E daí o valor de uma obra como Paulo Estevam, porque a gente acompanha ele no processo. Ainda mais com as descrições que Emmanuel nos traz da vida interna dele, dos seus conflitos íntimos, sobre os quais ele próprio, Paulo, também falou em suas epístolas. É conhecida a sua expressão, bom combate. Porque com Cristo, no Evangelho, inicia-se um bom combate. É importante diferenciar bom combate de combate. Porque combate, lutas, é o que mais a humanidade tem feito desde os primórdios. Né? Os conflitos, as guerras, desses, a humanidade tem estado saturada. Agora, do bom combate, ou o bom combate, ainda tem sido travado por poucos, porque muitos ainda não se aprofundaram verdadeiramente nesse processo de conquista de si mesmos. Temos, ao longo dos séculos e de várias reencarnações, digladiado, ferido, perseguido, humilhado em busca das conquistas exteriores, no combate sanguinolento. Agora, o bom combate estamos descobrindo agora. Quando o Evangelho nos alcançou e iniciou esse conflito interno que passa a existir uma vez que a luz nos visita. Porque, como mencionávamos ontem na reflexão, lembrando uma frase de Melanie Klein, ela dizia, em referência àquela metáfora, né, de Adão, o paraíso, o fruto, ela diz,
Quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. E é o que o Evangelho, sendo ele a maior luz que a humanidade já recebeu, faz em nosso íntimo, expulsa-nos de um paraíso de acomodação, de ilusão, porque nos revela tais quais somos. Desnuda-nos o ser, mostra-nos as fragilidades, mostra-nos ou ajuda-nos a identificar as nossas posturas, os nossos hábitos em desarmonia com a lei divina, que é o Evangelho. O que é o Evangelho? A vida do Cristo, isto é, uma vida em perfeita harmonia com a lei divina, com a lei natural. Portanto, a fonte da felicidade plena, da paz imperturbável. Meta, referência. Mas uma vez que travamos contato com essa luz do Evangelho, desponta em nós uma guerra interna entre o que éramos e o que agora já sabemos precisamos ser. Por isso encontramos algumas falas de Jesus que parecem destoar do seu estilo pacífico, da sua mensagem de paz. Falas que Kardec, por exemplo, vai comentar no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título já é em si muito interessante, A Estranha Moral. Porque ele vai pegar aquelas falas de Jesus que parecem estranhas, parecem destoar do restante do Evangelho. Eu não vim trazer a paz, mas a guerra. Jesus fala isso. Mas em que sentido? Eis a questão. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Em que sentido? É preciso alcançarmos. É o que Paulo tentará descrever com essa sua expressão, o bom combate, ou em outra frase sua muito conhecida. O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu ainda faço. O que Paulo está descrevendo aí, senão esse conflito que muitos de nós vivemos. Porque o Evangelho já nos clareou a consciência. Já sabemos o que fazer, como fazer. E, no entanto, vezes sem conta ainda nos vemos fazendo o que já não queríamos fazer. Ou o que já sabemos não deveríamos fazer. É essa guerra que Jesus vem criar dentro de nós. Mas é um bom combate. Porque enquanto não se inicia essa guerra dentro de nós, nós estamos guerreando com os outros. Estamos projetando responsabilidades nos outros, ou para os outros, nas circunstâncias. Enquanto não combatemos aqui dentro, combatemos lá fora. Somos rudes, agressivos, ingratos, reclamamos, lamentamos, atacamos. É o combate externo, ainda na superficialidade da vida. Mas uma vez que começa a luta aqui dentro, a gente não tem nem mais energia para ficar combatendo os outros, para ficar agredindo os outros, para ficar cobrando dos outros. Tem enquanto não começou aqui. Mas quando começa aqui, como que toda a nossa força é demandada aqui dentro. Porque iniciou-se a grande mudança. Por isso, por exemplo, Jesus diz assim também: eu vim colocar filho contra pai e filha contra mãe. Muita gente tem dificuldade em entender o que Jesus quer dizer com isso. É claro que, em um certo sentido, Jesus nos fala de um certo conflito geracional. Porque é natural na história da evolução da humanidade que as gerações futuras tenham perspectivas mais amplas, tragam ideias novas que, de certo modo, desafiam ideias antigas, hábitos cristalizados. Então, a gente percebe no mundo um certo conflito geracional. Ideias que os jovens vão trazendo, que muitas vezes encontram resistência naqueles que são de outros tempos. É natural, assim vai se dando. Os espíritos vão reencarnando, vêm do mundo espiritual com ideias novas, mais propícias ao tempo. Isso vai acontecendo naturalmente. Mas a grande mensagem, a grande reflexão dessa fala de Jesus pode ser aplicada sobretudo no plano interno. Porque, em verdade, somos os filhos de nós mesmos. Nós estamos nos construindo e fazendo versões novas de nós mesmos. E na medida em que vamos vivenciando esse processo de transformação, vamos notando que antigos princípios, antigos elementos norteadores que antes nos orientavam na vida já não mais fazem sentido a partir de certos amadurecimentos. Antigas ideias, antigos valores vão sendo renovados internamente no espírito. E é esse o conflito descrito por Jesus. A minha nova versão, o filho, entra em conflito com a minha antiga versão, o pai.
A minha nova versão, que está sendo gerada, a filha, entra em conflito com a antiga versão, a mãe. E se estabelece dentro de nós, porque, em verdade, somos pais e mães da nossa nova versão. Somos nós que vamos gerando a nova criatura que precisamos ser. E nesse processo, entre o que já sabemos, o horizonte que Jesus descortina e o que ainda somos, existe um conflito natural, com o qual precisaremos lidar. Por isso, Paulo descreve essa natureza interna do seu ser para, de certo modo, falar a todos nós, os que viríamos depois, é normal passar por isso. Eu passei também. Então, perseverem. Faz parte da caminhada com Cristo. Já almejar aquilo que Ele norteia, aquilo que Ele nos orienta, mas ainda oscilar, mas perseverem. Porque um dia virá em que poderemos, de fato, dizer que o bem que queremos, esse já temos conseguido, pelo menos, fazer. Em alguma parte fazer. E o mal que já não queremos, esse temos conseguido evitar. Dia virá em que alcançaremos essa grata alegria. Mas é caminhada. Isso, portanto, nos faz lembrar de uma mensagem do Emmanuel que se encontra no livro Pão Nosso, capítulo 136, intitulada Conflito, em que ele comenta, novamente, um versículo do apóstolo Paulo, muito similar ao que nós já citamos, na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 21, em que Paulo diz: acho, então, esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O que ele quer dizer com isso? Quando a gente vai para aquele movimento de renovação, de esforço no bem, parece que se levanta contra nós toda uma resistência, externa e interna. Internamente a representar os antigos hábitos, os antigos vícios. Externamente a representar, por exemplo, os adversários que trazemos do pretérito, os espíritos que muitas vezes ainda se esforçam por criar obstáculos para nós. Ou mesmo os padrões, os valores que regem a sociedade, que muitas vezes não estarão em harmonia com o que o Evangelho projeta, com o que o Evangelho propõe. A grande maioria estará seguindo num sentido diverso daquilo que o Evangelho propõe. Então, é preciso lidar com isso. Então, o que Paulo está dizendo? Todo aquele que faça um movimento de crescimento no bem, espere alguma resistência, espere alguma dificuldade. Porque, como ele acrescenta em outro momento, no plano em que estamos, só é fácil descer. Subir pede esforço, subir pede perseverança. Mas por isso que as conquistas do Espírito são perenes, imortais. Porque não são fáceis. Porque não são efêmeras, não são qualquer coisa. Há muito de suor, há muito de lágrimas, há muito de empenho, de tempo ali aplicados. E por isso nós fazemos delas, de cada conquista do Espírito, algo tão valioso, algo tão duradouro. Porque, eu dizia, mano, o tempo só respeita aquilo que ele ajudou a construir. O tempo só respeita aquilo que ele participou, aquilo que ele esteve envolvido no processo de construção. E aí, ao comentar essa fala de Paulo, então, Emmanuel diz: os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Então, isso aqui é até, de certo modo, alentador. Porque a gente fica perguntando assim, eu sou discípulo ou não sou? Eu estou mesmo na caminhada de aprendizado com Jesus ou não? Porque a gente pensa, estou tão conflitado aqui dentro, está tão complicado. E aí, Emmanuel diz, os discípulos sinceros são aqueles que o mundo interno está ali, em revolução, na bagunça da reforma, do ajuste. Porque se está tudo bem, se está tudo tranquilo aqui dentro, cuidado. As chances de duas ou mais, somos espíritos adiantados, o que, perdoa-me se há uma exceção aqui, não é o caso da maioria de nós, ou estamos no sono da alma. Se está tudo muito tranquilo aqui dentro, se a gente está perfeitamente acomodado num mundo cujos padrões ainda não são do Evangelho, é porque algo não está bom, ou algo não está muito ajustado. Dizia um sábio,
Não é sinal de saúde estar muito bem adaptado a um mundo ou a uma sociedade adoecida. Se nós estamos muito bem adaptados, nada incomodados com o mundo e com as coisas como elas são, alguma coisa não está bem. Porque o mundo ainda não reflete a proposta do Evangelho em sua maioria. Temos louváveis exceções, mas os valores que ainda regem o mundo não são os da espiritualidade transcendente, do amor e da fraternidade mais puras. É ainda muito do interesse, do materialismo, do egoísmo de seus filhos, né? Das suas consequências. Então, se a gente está muito bem adaptado, se está muito tranquilo, cuidado. Pode ser, como diz o Espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, a tranquilidade do Mar Morto, que esconde em seu fundo a podridão. Isso é, o lodo não foi remexido ainda, não veio à tona. Porque o que Jesus faz é ir lá no fundo, trazer isso à tona para que seja visto e seja trabalhado. Então, Emmanuel está dizendo que os discípulos sinceros do Evangelho são reconhecidos pelo conflito. Porque a mensagem do Evangelho, ela é paradoxal. Ela aflige os consolados e consola os aflitos. Um grande sábio, um grande pregador cristão, certa feita, disse que a melhor pregação é aquela que consola os aflitos e aflige os consolados. Porque ao mesmo tempo que ela nos consola, nos dá esperança, renova as nossas forças, ela mexe conosco. Ela nos tira do lugar, ela nos tira da acomodação, porque quer nos fazer caminhar. Quer nos impelir a avançar. Então, paradoxalmente, ela consola e incomoda. Jesus é assim na nossa vida. Ele consola incomodando. Ele incomoda consolando. Porque ele sabe que não há felicidade verdadeira sem a caminhada, mas ele sabe também que a gente precisa de força para continuar caminhando. Então, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo no meio do Evangelho. Então, é o que Emmanuel está dizendo. Quase sempre, né, os discípulos são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira, os traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. Creio que todo mundo já passou e tem passado por isso. Na hora que você tem a ocasião de testemunhar mais paciência, mais indulgência, mais compreensão, eis que, de novo, a gente perde a paciência. Ou usa aquela palavra menos feliz. E aí já dá um estalo. Porque antes, nem sequer nos incomodávamos. Antes era o estado da indiferença, do sono da alma. Fazíamos, falávamos, feríamos, passávamos por cima, e aquilo nem incomodava. Quanto mais o Evangelho nos alcança, basta fazer que acende uma sirene. Isso é um bom sinal. Isso é sinal de despertamento da alma. É incômodo? Claro. É o alerta, é a sirene. Para que a gente se atente, aquela postura não é a melhor. Mas é preciso perseverar para que cada vez menos venhamos a recapitular essas experiências. Mas o que Emmanuel está dizendo é que a gente vai passando por isso muitas vezes. Né? Na hora de demonstrar que a gente está um pouquinho melhor, a gente ainda dá uma oscilada. A gente ainda dá uma derrapada. E aí ele continua, a maioria experimenta sensações de vergonha e de dor. Né? Quando a gente tem esse contato com o velho eu, a velha criatura que ainda está viva em nós. A gente experimenta a vergonha, a gente experimenta o incômodo. Mas o que ele diz aqui mais adiante na mensagem é, não projetemos essa responsabilidade ou essa culpa, entre aspas, em influências exteriores, né? Na atuação dos espíritos menos felizes em nossa vida. Tomemos essa responsabilidade para nós, reconheçamos o erro, mas também não permaneçamos caídos, como Paulo fez, quando reconheceu-se equivocado diante do Mestre, voltou-se para o futuro que o esperava, para a misericórdia de Jesus que o buscava, e então propôs-se a ação. A responsabilidade que substitui a estagnação na culpa, no remorso. Senhor, o que queres que eu faça? Ou, Senhor, me ajuda a fazer melhor da próxima vez? Levanta-te e segue. Foi o que Paulo fez. Assim se construiu. Assim se capacitou para ser o apóstolo que tão bem foi utilizado por Jesus. Assim, cada um de nós, guardadas as devidas proporções. Ter a humildade de reconhecer, mas nos erguermos, olhando para o futuro
e para o que podemos e devemos ser. Por isso ele continua mais adiante. É indubitável que nos achamos ainda em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas ou desse conflito dentro de nós, né? Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado a análise pura. Enquanto estamos na indiferença, ou muito teimosos, rebeldes, cristalizados em antigas posturas, a gente não tem uma visão mais clara de nós mesmos. A misericórdia vai graduando, digamos assim, o que podemos ver e entender de nós à medida que já temos mais recursos para lidar. Isso me faz lembrar o caso de um benfeitor no livro Obreiros da Vida Eterna, o caso de Gotuso, que era um espírito muito ativo ali em regiões mais densas do plano espiritual, mas que, na verdade, estava meio que parado ali porque não queria fazer transformações mais profundas. Então, aparentemente, a sua ação era muito nova, mas ele não queria subir. Então, ele ficava ali só nas regiões mais densas, porque ainda é muito vinculado à matéria. E um dia, sua mãe vem de esferas mais elevadas e diz: meu filho, é um pecado não querer subir. Você já é um trabalhador com direito a conhecer os seus próprios erros. Olha que interessante essa frase dela para ele. A gente vai adquirindo o direito de conhecer os nossos próprios erros, na medida em que vamos nos tornando mais maduros para lidar com eles. O alto vai nos dando luz gradual, porque se entrássemos de pronto, de súbito, no nosso mundo íntimo, não suportaríamos o peso, talvez. Então, a gente vai ganhando o direito de conhecer os próprios erros. É o que o Emmanuel está dizendo, né? Enquanto a gente está ali na teimosia, na indiferença, o alto vai nos privando, vai dando tempo, vai dando experiências, e aí a dor, muitas vezes, vai sendo a reveladora que vai nos abrindo para essa necessidade. E aí ele continua, então. Tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Porque contra a aspiração bruxuleante do bem, né, a velhinha ainda ali bruxuleante, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Contra a aspiração ainda bruxuleante, a bela, diante da imensa escuridão, vai surgindo, né? Ou levanta-se essa pesada bagagem do pretérito. E aí ele diz: indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Para lidar com isso, serenidade e resistência. Que adquirimos como? Daí a importância daquilo que tanto se fala na doutrina, em nossos estudos, a oração, o estudo. Tudo isso são recursos de asserenamento ou serenidade interior, que vai sendo estabelecida, que vai sendo construída. Diz Emmanuel, ninguém possui uma serenidade que não construiu. Serenidade não é algo que se compra, que se adquire num átimo por uma prece apenas, é algo que se constrói no cultivo da prece, no cultivo do estudo, que nos dá esclarecimento, que nos traz luz íntima, luz interior, e a resistência, que é produto do nosso esforço, que é produto mesmo das lutas que vamos vivendo e que vão nos fortalecendo, vão nos forjando, vão criando em nós essa habilidade ou essas bases de mais seguranças que serão essenciais para as lutas maiores que virão. Porque assim é a misericórdia divina, dá-nos o recurso para depois, digamos assim, elevar a demanda, dá-nos a sustentação, os elementos de sustentação para depois permitir-nos vivenciar a tormenta. O alto sempre nos chega ou nos visita com amparo antes, para que as lutas maiores venham depois, consolidando o que foi recebido. Então, diante do conflito que talvez estejamos sentindo, diante das lutas internas, das contradições que ainda enxerguemos, não desanimemos. Eles também viveram isso outrora e legaram esse testemunho para que possamos nos animar. Para que não venhamos a nos desalentar na caminhada, na jornada que estamos inseridos. Certos de que um dia poderemos afirmar, como ele mais tarde o afirmou, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Por ora, haveremos de enfrentar ainda a resistência, íntima sobretudo, diante de cada anseio no bem, mas que possamos afirmar a nossa perseverança e a resistência, certos de que Jesus não há de nos desamparar,
em nenhum momento da caminhada. Que Jesus, que o Mestre Divino nos abençoe, nos inspire, portanto, e que tenhamos a coragem e a firmeza desses corações que nos antecederam, que tiveram a humildade de compartilhar a sua vida, inclusive pregressa, para dizer-nos, ou para criar esses pontos de conexão, e vermos que o Evangelho não se destina aos anjos, mas a nós mesmos, os que por ora ainda pisamos o barro da humanidade, mas que um dia poderemos alçar voo em direção à grandiosa espiritualidade que nos espera a todos. Muita paz e muita luz, que Jesus lhes abençoe nessa vitória. Muita paz. Obrigado.